Muito bem, galerinha, voltamos aqui para a nossa aulinha de revisão sobre patrimônios culturais, onde a gente relembrou aí tanto o que é patrimônio cultural, como também a importância dos órgãos, tanto nacionais como internacionais, que vão identificar, catalogar, restaurar e preservar esses lugares, tanto a questão física, como também as nossas construções culturais e materiais, né? Então, vamos aqui relembrar o que nós falamos nessa aula de hoje. Galera, nós falamos então sobre o patrimônio cultural, né? Essa é a segunda parte da aula sobre identidade e cultura, né? Nós identificamos nessa aula que há, sim, né, aspectos da cultura imaterial na sociedade, tanto sociedade brasileira como outras sociedades. Todas nós construímos, de uma forma ou de outra, uma maneira de expressar a nossa materialidade e imaterialidade, nossas crenças, nossas danças, nossas lendas, né? E a cultura material, aquela que nós conseguimos ver, aquela que nós conseguimos visualizar, pegar, que são aspectos também construídos pelo ser humano ao longo da história, né? Com várias histórias das sociedades anteriores, com a construção de técnicas de prédios, igrejas, praças, carros, trens, tudo aquilo que a gente, né, conseguiu construir, materializar, faz parte da cultura material, tá bom? E também falamos sobre os bens materiais, os bens que a gente constrói ao longo do tempo, que a gente coloca e considera como grande importância para a nossa sociedade. E também falamos sobre as instituições responsáveis por assegurar para todos nós, como sociedade, que esses bens não sejam perdidos ao longo do tempo. Internacionalmente, nós temos a Unesco, que cuida dessa parte da educação, cultura, comunicação, que é um braço da ONU, e nacionalmente nós temos o IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico, né, nacional. Então, essas duas instituições, principalmente o IPHAN, têm essa função de estar catalogando, né, tombando, também faz a parte burocrática, administrativa, que assegura que esses patrimônios não sejam perdidos ao longo do tempo, né? E a gente também mostrou alguns lugares que a gente já foi tombado como patrimônio histórico, que tem toda uma história de ocupação, tem toda uma história das pessoas, daquela sociedade. Aqui de Rondônia a gente trouxe as duas imagens, né, do Forte Príncipe da Beira. Tem um professor aqui que gosta muito de falar do forte, né, que é o professor Lourismar. Esse aí é o especialista na questão aí da história do Rondon, do Forte Príncipe, tem uns livros já publicados. Se vocês tiverem curiosidade, aí vamos conhecer o trabalho do professor Lourismar, professor de História aqui da Mediação, né? Então, nós temos aqui o Forte Príncipe da Beira, nós temos a nossa praça, né? E tudo que tem lá, tudo que foi construído lá na época da ocupação, né, da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, e temos as 3 caixas d'água também, que faz parte do nosso patrimônio aqui do estado de Rondônia e de toda a região, tá bom? Então é isso, gente, a revisão encerra agora e vamos ter um tempinho para vocês fazerem as atividades, responderem as perguntas, e daqui a pouquinho a gente volta para a correção, tá bom? Aguardo vocês e até mais. Muito bem, galerinha. E aí, conseguiram realizar a atividade? Conseguiram fazer com facilidade? Gostaram desse tema? Eu gostei, eu acho que é um tema muito legal, é um tema que também ajuda a gente a tentar entender a história do nosso povo, né? Dá até curiosidade de entrar lá no site do IPHAN, conhecer as histórias, né? Os patrimônios e coisas que a gente nem imaginava que era um patrimônio cultural, e quando você vai procurar, você vai pesquisar, você descobre que quanta riqueza
a gente tem no nosso Brasil, né? Tanto a riqueza material das igrejas, tanto as praças, os monumentos, né? Lá o Cristo Redentor, como também as histórias, o patrimônio imaterial, né? As lendas, a literatura, a música, são tantas coisas maravilhosas que o nosso país tem, que nem precisava de sair daqui para ter toda essa riqueza, né? Mas, enfim, fica o convite aí para a gente buscar conhecer mais o nosso Brasil, conhecer mais a nossa gente, conhecer mais as nossas histórias, de tudo aquilo que a gente conseguiu construir ao longo de todo, né, assim, mais de 500 anos de história que nós temos. Aliás, muito mais que 500 anos, porque a história já existia antes da colonização, né? Então, isso é muito importante, né, gente? Tem um peso muito grande quando a gente busca entender da nossa história, né? Então, é isso, gente. Agora a gente vai para a correção de atividades e vamos ver se vocês acertaram. Será que vocês acertaram, hein? As perguntas? Espero que sim. Então, vamos começar aqui com a primeira pergunta, que é muito fácil. Vamos lá. Compreende um conjunto de toda a produção cultural de um povo, incluindo a cultura material e a cultura imaterial. Que seria isso? Letra A é o patrimônio cultural? Letra B é o preconceito? Acho que não, né, gente? Letra C, a desigualdade social. Letra D, a cultura de massa. Ou a letra E, etnocentrismo. Essa tá muito fácil, gente. Se vocês não tiverem acertado, por favor, né? Por favor, vamos lá. Letra A, B, C, D ou E, gente? Claro que é a letra A, né, galera? O patrimônio cultural é tudo aquilo que nós conseguimos produzir, tanto no ponto de vista material, como eu disse para vocês, né? Igrejas, monumentos, né? Tudo que a gente construiu nesse visível, como também aquilo que nós produzimos enquanto história, enquanto, né, línguas, expressões, tudo, né? Tudo isso é patrimônio cultural. Às vezes a gente esquece, né, desvaloriza, não dá a devida importância, mas é um patrimônio cultural. Tanto que lá nos livros do IPHAN vocês vão ver até expressões culturais, expressões de sotaques que viraram patrimônio cultural. Até alguns pratos, a pamonha, virou patrimônio cultural, gente. Tá? As nossas comidas feitas aqui no Brasil, da nossa forma, do nosso jeito, viram patrimônio cultural. Por quê? Para que a gente não possa esquecer da importância que isso tem, né? Muito bem. A questão número 2, vamos lá. Ele atualmente é um órgão federal que está vinculado ao Ministério da Cultura e foi criado por artistas e intelectuais ligados ao modernismo brasileiro em 13 de janeiro de 1937, pela Lei 378 no governo de Getúlio Vargas. Os objetivos desse instituto é fiscalizar e proteger, identificar, restaurar, preservar e revitalizar os monumentos, sítios, bens móveis do país. O referido órgão refere-se ao... Vamos lá, pessoal. É a Secretaria de Cultura? Letra B, é a Organização das Nações Unidas. Letra C, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a Unesco. É a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, ou é o Instituto do Patrimônio Histórico Nacional, o IPHAN. De que órgão nós estamos falando, né, dentro dessa caracterização que a gente acabou de ler, pessoal? A, B, C, D ou E. Quais dessas alternativas está correta? Gente, tá fácil, né? Tá muito fácil. Vamos ver? É a letra E, né, pessoal? Também tá muito fácil essa pergunta. É o Instituto do Patrimônio Histórico Nacional. Eu tenho um colega, gente, um sociólogo, amigo meu, que trabalha no IPHAN. Ele é funcionário do IPHAN há algum tempo. E é um instituto que trabalha exatamente todas essas questões aí que eu falei. Tem que preservar, tem que buscar, tem que restaurar, toda a parte burocrática, ele tem que estar
também dialogando com o governo estadual e municipal de cada lugar. Então, ele tem um peso e um papel muito, muito, muito importante para a cultura do nosso país, tá bom? E vamos então para a pergunta do Enem, pergunta de número 3. Vamos lá, galera. Podemos afirmar que o IPHAN separa os bens em patrimônios materiais e imateriais, ok? Correto? Correto, né? Ele denomina os patrimônios materiais de acordo com a sua natureza. Dessa forma, esses patrimônios são divididos em, vamos lá? Vamos ver as alternativas. Em um livro de tombo que aglutina o arqueológico, etnográfico, paisagístico, histórico, belas artes e artes aplicadas. Correto ou não? Vamos para B? Práticas culturais de bens materiais registrados em um livro de tombo. Ou C, registros orais dos patrimônios culturais. Ou é a D, em 2 livros de tombo, sendo estes de tombos arqueológicos, etnográficos e o paisagístico e belas artes. Ou é a letra E, em 4 livros de tombo, são eles o tombo arqueológico, o etnográfico e paisagístico, o histórico de belas artes e artes aplicadas. E agora, pessoal? Essa complicou um pouquinho, né? Vocês ainda lembram como que ele divide? São em 4 livros, é em um livro só? São só uma sobre práticas culturais ou são 2 livros? Ai, 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 gente. E aí, hein? Letra A, B, C, D ou E? Vamos ver aqui qual é a correta? É a letra E. Vocês prestaram atenção na aula? Se prestaram atenção, vocês viram que eu falei, né? Que dentro da caracterização da cultura material e imaterial do IPHAN, eles dividem, né, essa categoria em 4 livros. Eu lembro que eu falei isso para vocês. Se vocês estão com dúvida, voltem lá na aula, que eu falei para vocês sobre isso, não foi? Então, são o quê? São livros de tombo arqueológico, etnográfico, né, paisagístico, histórico e belas artes e artes aplicadas, tá? Cada um desses livros ele vai catalogar uma questão diferente, uma categoria diferente desses patrimônios, tá? Então vai ter o de histórias, vai ter o de patrimônios históricos de igreja, vai ter o de culinária, vai ter o de técnicas de artesanato. Cada um deles, pessoal, vai trabalhar, vai trazer uma dimensão diferente desses patrimônios, tá certo? Quem acertou aí, hein? Espero que vocês tenham conseguido, gente. Então, vamos para a nossa última pergunta do dia, que é o básico, né? O que é patrimônio cultural, galera? Não é difícil, né? O patrimônio cultural, gente, é todo o conjunto de produções culturais que o povo produz, né? Não apenas obras materiais, como eu acabei de falar para vocês, mas também as não materiais, como a música, a língua, os costumes. Aí nós temos como incluir a comida, né? As lendas, os mitos, tudo está relacionado aí à questão do patrimônio cultural, tá? Que é muito maior do que apenas, né, você catalogar um lugar, uma praça, né, como a gente viu aí a Praça das 3 Caixas d'Água, tá certo? Então é isso, gente, a nossa aula, né, encerra nessa parte onde a gente está falando sobre a cultura. E aqui que é a função, né, basicamente também dessa aula, é trazer para vocês alguns aspectos importantes para vocês analisarem, para vocês pesquisarem, que pode ajudar vocês até mesmo em outras disciplinas, porque a gente sabe que esse tema que eu estou falando aqui também pode se falar na história, com os professores Beto e Lorismar. A gente pode também falar lá na geografia, como a questão da ocupação do espaço geográfico, lá com os professores Jorge e o professor Rogério, né? Então, a gente pode falar de várias maneiras de um mesmo tema. Isso ajuda vocês a entenderem que as disciplinas elas não são tão separadas assim, não é tão distinto. É que a gente vai dividindo em categorias, né? Mas se vocês forem olhar, ela é mais próxima do que imagina, né? Então eu espero que essa aula ajude vocês também a localizarem
as semelhanças, as particularidades que vocês podem encontrar em outras áreas que a gente está estudando aí, tá bom? Na aula que vem, então, gente, lembrando vocês, recadinho aqui, que vai ser a nossa última aula, tá, da disciplina. A aula que vem já vamos para o encerramento da disciplina e depois para a nossa revisão geral e prova. E para quem não passar, que eu espero que não fique quase ninguém, né? A gente vai para a aula de recuperação. Aí já é uma outra revisão que vocês vão relembrar os assuntos e fazer a provinha de recuperação, tá bom? Então, gente, fiquem ligados, fiquem atentos. Agora é hora da gente começar a fechar a disciplina, fazer as atividades aí que ainda faltam para vocês finalizarem. Isso inclui também a atividade extraclasse, tá? Então, vocês já estão partindo para o encerramento, já vão também encerrando essa parte da atividade, tá? Deixando o canal aberto aqui para vocês que tiverem ainda algumas dúvidas sobre a atividade. Não fiquem com dúvidas, tá? Tragam essas dúvidas aí para os professores presenciais, que eles também podem trazer para a gente tentar ajudar vocês, tá bom? Então, o que vocês ainda tiverem de dúvidas, tragam para a gente poder sanar antes de encerrar a disciplina, para que vocês não se prejudiquem, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, porque eu gostei bastante. A gente se encontra na aula 22, a nossa última aula da disciplina. Bons estudos, atenção agora para a finalização, tá bom? E até a próxima. Se liguem que a aula continua, tá bom? Até mais!